Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 12 de maio. Por maioria, o Supremo decide derrubar patentes farmacêuticas já prorrogadas e em vigor há mais de 20 anos. Nos demais setores, as patentes que tiveram prazo estendido não serão atingidas. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver ainda. Supremo julga a modulação de decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ministério Público Federal pede que a Justiça determine envio de policiais à comunidade indígena alvo de conflitos com garimpeiros. Empresa de transporte em Pernambuco vai ter que indenizar família de motorista vítima de latrocínio enquanto trabalhava. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por maioria, derrubar os prazos extras dados em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Depois de considerar inconstitucional a regra que permitia estender prazo de patentes por causa da demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em analisar os pedidos, os ministros tinham que decidir se isso valia apenas para os novos pedidos ou para patentes já em vigor. Prevaleceu a tese do relator, o ministro Dias Toffoli. Por 8 votos a 3, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, o plenário do Supremo acabou com os prazos extras concedidos para patentes de medicamentos e equipamentos de saúde, mas o relator estabeleceu algumas regras. As patentes relacionadas à área da saúde não podem durar mais do que 20 anos. Aquelas que já tiverem passado esse prazo perdem a validade automaticamente. Também não pode ser concedido prazo extra se a patente já tiver sido depositada no INPI ou for alvo de ação judicial proposta até o dia 7 de abril deste ano. A crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos, seja destinados a combater a doença em si, a doença propriamente dita, mas também aqueles voltados a combater os seus inúmeros desdobramentos e complicações. Os ministros também decidiram que todas as demais patentes que já estão em vigor e não são da área farmacêutica, inclusive as com prazo maior do que 20 anos, não serão afetadas. De acordo com o INPI, são 27.213 patentes que se enquadram nessa situação, o que representa 88,79% do total das patentes em vigor com prazo maior do que 20 anos. Quem também acompanhou a sessão de hoje foi a consultora jurídica Karina Zucolotto, que fala sobre outro processo retomado na tarde de hoje. Oi, Karina, boa noite. O que você traz para a gente? Olá, William. Boa noite para você, a todos que nos assistem. Então, na segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, os ministros deram início ao julgamento de um recurso apresentado pela União, em que ele pede também a modulação dos efeitos de uma decisão proferida pelo Supremo em 15 de março de 2017, quando então o Supremo definiu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo de duas contribuições, o PIS e a COFINS. Nesse recurso, além de alegar omissão, contradição, obscuridade na decisão, no acórdão que foi proferido naquele recurso extraordinário julgado em 2017, a União pede também que haja uma modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, para que aquela decisão passe a valer a partir do julgamento deste recurso, cujo julgamento começou nesta tarde de quarta-feira. A única a votar até agora é a ministra Carmen Lúcia, relatora tanto do RE como desse recurso, o chamado embargo de declaração. Para ela, não havia qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro material a ser sanado, mas ela dá parcial provimento ao recurso da União para, sim, modular os efeitos dessa decisão, mas a partir da data do julgamento do recurso extraordinário. Ou seja, declara-se a inconstitucionalidade da inserção desse ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a partir da data do julgamento, 15 de março de 2017, ressalvadas ações que já haviam sido propostas até essa data. O que isso significa?
que as ações que foram propostas questionando essa incidência do ICMS na base de cálculo até a data do julgamento, os contribuintes poderão ser ressarcidos. A partir dali, não se fala em ressarcimento de contribuintes. Esse foi apenas o voto da ministra Carmen Lúcia, dando parcial provimento, como eu disse, na modulação dos efeitos, para que haja esse marco temporal. A partir do momento em que essa decisão do Supremo passa a valer, é preciso que 8 ministros se manifestem no mesmo sentido. É possível que esse julgamento seja retomado amanhã para que os demais ministros possam, então, se manifestar pela procedência ou não, concordando ou não com a relatora ministra Carmen Lúcia. Vamos acompanhar aqui no plenário, juntinhos na TV Justiça, não é, William? Obrigado, Karina. Marcado, então. O Ministério Público Federal ingressou na Justiça com um pedido de liminar para que a União destaque imediatamente tropa policial ou militar para permanência ininterrupta 24 horas por dia em comunidade em terra indígena e Yanomami. O pedido foi feito dentro da ação civil pública ajuizada no ano passado pelo Ministério Público Federal em Roraima, que pede a total saída de garimpeiros na terra indígena Yanomami. As forças militares devem permanecer na comunidade até que seja implementado o plano emergencial e até que a União demonstre no processo a retirada de todos os garimpeiros situados num raio de 100 quilômetros da comunidade. O MPF de Roraima pede ainda que a efetiva implementação da força de segurança seja realizada no prazo máximo de 24 horas. Deve ser determinado também que o IBAMA e a FUNAI atuem conjuntamente com as forças militares da União no combate a ilícitos ambientais, no contato à proteção às comunidades indígenas e na retirada de garimpeiros ilegais. Por fim, o Ministério Público pediu a fixação de multa diária para o caso de descumprimento do prazo de execução da medida ou para o caso de interrupção da permanência da tropa. No Amazonas, a Justiça recomendou a vacinação das equipes do sistema socioeducativo contra a Covid-19. O pedido foi feito às autoridades de saúde do Estado. Na recomendação, o juiz da Vara de Execução e Medidas Socioeducativas do Amazonas, Luiz Cláudio Cabral Chaves, pede que as equipes do sistema socioeducativo, compostas por agentes de segurança, assistentes sociais, entre outros profissionais, sejam incluídas na mesma fase do plano de imunização contra a Covid-19 destinada ao sistema prisional. Também recomenda que os internos com mais de 18 anos de idade sejam integrados ao plano de imunização. O magistrado justificou que as medidas estão em acordo com a resolução número 1 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o princípio constitucional da prioridade absoluta e com a política de atenção integral à saúde prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, os agentes socioeducativos foram incluídos como prioritários no Plano Nacional de Vacinação, após a recomendação conjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho do Ministério Público. A Advocacia Geral da União conseguiu bloquear na Justiça quase 100 milhões de reais em bens de um fazendeiro da cidade de Cumaru do Norte, no Pará. O dono da propriedade foi identificado como responsável pelo desmatamento de uma área de mais de 6 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a 6 mil campos de futebol. Essa foi mais uma ação civil pública ajuizada pela AGU por meio da Força Tarefa em Defesa da Amazônia, criada em 2019. A AGU ingressou com a ação em nome do IBAMA. O infrator ambiental foi autuado pela autarquia por impedir a regeneração natural de uma área de vegetação nativa. Além da extensão da área desmatada, o que mais chama a atenção é que a autuação ela teve por base justamente o descumprimento dos embargos que haviam sido impostos pelo IBAMA nos anos 2005 e 2007. Ou seja, o réu continuou a explorar de forma ilegal a área, mesmo após ter sido embargado pelo IBAMA. Além do bloqueio de bens, a AGU pediu a suspensão dos incentivos fiscais e empréstimos com dinheiro público concedidos ao infrator ambiental. A ação pediu ainda que a área seja mantida intacta para que o processo de regeneração natural se inicie. Para comprovar que as irregularidades continuam até hoje, a AGU apresentou imagens de satélite atualizadas. Os mapas que foram produzidos eles são muito claros e eles demonstram a vinculação do réu, que é proprietário da área, com o dano, que representa a transformação da área de floresta em uma área descampada, sem que tenha sido obtido licença ambiental e em total desrespeito à legislação. Em liminar, a Justiça Federal do Pará acatou os pedidos da AGU e determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis do réu no valor de aproximadamente 99 milhões de reais.
E veja a seguir, empresa de transporte terá que indenizar a família de um motorista vítima de latrocínio enquanto trabalhava. Voltamos já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Uma empresa de transporte em Pernambuco terá que indenizar a família de um motorista vítima de latrocínio enquanto trabalhava. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, o motorista da TNS Transportes e Logística, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, havia estacionado para atender uma ligação no celular. Nesse momento, 2 assaltantes o abordaram. O motorista reagiu, levou um tiro e morreu no local. Na ação, o filho do empregado disse que a atividade era exercida sem segurança e pediu indenização da Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, havia negado o pedido de indenização, com o argumento de que o latrocínio não estava relacionado à carga transportada pelo motorista. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, conforme a jurisprudência do TST, é objetiva a responsabilidade civil por danos morais resultantes de assalto a empregados que exerçam atividade de alto risco, como é o caso de bancários e motoristas de carga e de transporte coletivo. Para o ministro, a circunstância de ter sido roubado o celular da vítima sem que a carga fosse alvo dos criminosos não altera essa conclusão. O relator finalizou dizendo que a responsabilidade está atrelada ao risco inerente à própria atividade de motorista de transporte de cargas, que foi vítima de crime enquanto trabalhava. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença, condenando a empresa ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 150 mil. E a 8ª turma do TST decidiu que uma bancária do Itaú não pode propor ação individual para receber valores reconhecidos em ação coletiva. Veja na reportagem. Na ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, foram garantidos o direito à opção de migrar para novos planos de saúde e o ressarcimento de valores pagos indevidamente aos empregados substituídos no processo. A bancária apresentou ação individual, sustentando que também teria os direitos garantidos na ação coletiva. Isso porque, mesmo após a aposentadoria, continuou pagando as mensalidades da assistência médica e hospitalar. Em primeiro grau, o pedido dela foi negado. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais entendeu que a execução da sentença coletiva poderia ser realizada individualmente por empregados que tivessem sido lesados pelo Itaú e não somente pelos legitimados para propor a ação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do processo na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, considerou inviável a extensão dos efeitos da ação coletiva a todos os integrantes da categoria. Por isso, votou para extinguir a ação de execução. Eu estou propondo, senhor presidente, o conhecimento do recurso por violação ao 5º, 36 e, no mérito, restabelecer a sentença de folhas 413 e 414, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485-6 do CPC. A matéria trata-se de ação individual, ação individual de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, ilegibilidade ativa de causa, porque o reclamante não integrou o rol de substituídos. Ainda segundo a ministra, conforme está transcrito na decisão do TRT, o título judicial transitado em julgado abarcou apenas os nomes especificamente incluídos no rol de empregados substituídos pelo sindicato. Assim, a 8ª turma extinguiu a ação de execução proposta pela bancária. A decisão foi unânime.
A partir da próxima segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal ampliarão as atividades presenciais após 2 meses de medidas mais restritivas para evitar a disseminação da Covid-19. De acordo com os atos normativos, devem trabalhar presencialmente os ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança de todos os níveis e servidores efetivos. O número total de servidores não deverá ultrapassar diariamente 25% do total de lotação de cada setor. Os colaboradores e empregados de empresas contratadas também devem trabalhar de forma presencial a partir desta segunda-feira, dia 17, com exceção de quem faz parte de algum grupo de risco. Os funcionários terceirizados também poderão trabalhar em rodízio. Será responsabilidade dos gestores organizar a escala de presença em cada área, mantendo no tribunal apenas o pessoal necessário para o bom desempenho dos serviços. O regime de trabalho remoto é obrigatório para juiz auxiliar, servidor, estagiário e colaborador maior de 60 anos ou que possua filho abaixo de 1 ano, e para aquele que esteja em condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19. Porém, mesmo sendo do grupo de risco, aqueles que desejarem podem pedir para trabalhar presencialmente. Já as sessões de julgamento do STJ permanecem sendo realizadas na modalidade virtual. A ampliação das atividades presenciais foi possível por causa da redução do número de casos de Covid-19 no DF. Com isso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, decidiu retomar, no próximo dia 31 de maio, o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, a partir das 8h30 da manhã, na sede do STJ. As pessoas interessadas em conversar pessoalmente com o ministro, sem restrição de assunto, podem solicitar sua inscrição na ouvidoria do tribunal pelo e-mail falecompresidente@stj.jus.br. A solicitação deve ocorrer com até 72 horas de antecedência. Haverá confirmação até 48 horas antes da audiência por e-mail ou pelo telefone indicado pelo cidadão. No STJ e no CJF seguem valendo as medidas padrão para evitar o contágio. Medição da temperatura corporal, uso obrigatório de máscara, distanciamento social de pelo menos 2 metros entre as pessoas e higienização das mãos com álcool 70%. E mais uma fake news sobre o Supremo Tribunal Federal circula nas redes sociais. Dessa vez, a informação falsa divulgada afirma que o ministro Gilmar Mendes teria viajado em voos da Força Aérea Brasileira e que as supostas regalias teriam sido suspensas pelo brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Essa informação mentirosa circula desde 2018 e já foi desmentida por agências de checagem. Além disso, Rossato não é mais comandante da FAB desde janeiro de 2019. O STF informa que, de acordo com o decreto de 2020, somente o presidente do Supremo pode requerer transporte oficial da Força Aérea, possibilidade vedada aos demais ministros. A Suprema Corte reitera o alerta para a importância da checagem de informações suspeitas como forma de evitar a propagação de fake news com o nome de autoridades ou instituição. E no próximo bloco, Justiça restabelece gratuidade para maiores de 60 anos no transporte público de São Paulo. Depois do intervalo. A Constituição de 1988 ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. A Justiça de São Paulo restabeleceu a gratuidade do transporte público na capital paulista para passageiros entre 60 e 64 anos de idade. No entanto, a decisão não tem efeito imediato e o governo do estado ainda pode recorrer. A decisão da terceira vara da Fazenda Pública de São Paulo anula parte do decreto estadual que, desde fevereiro, limitava o benefício só para passageiros com 65 anos ou mais. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos
filiado à Força Sindical, entrou com uma ação para que fosse mantida a gratuidade no transporte público para um grupo maior, acima de 60 anos. No começo do ano, houve uma liminar a favor dos passageiros, que depois foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A entidade recorreu e agora conseguiu suspender a mudança. Segundo o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, a lei estadual de 2013, que garante a isenção de tarifa no transporte público da cidade de São Paulo para passageiros acima de 60 anos, não pode ser alterada por um decreto estadual. Ainda de acordo com o magistrado, a justificativa do Estado de que a gratuidade afeta o equilíbrio econômico-financeiro é outro motivo insuficiente para não respeitar a legislação. No entanto, o juiz diz que a isenção da tarifa para a faixa de 60 a 64 anos só volta a valer depois do trânsito em julgado da ação, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos contra a decisão. E em julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, um proprietário de imóvel conseguiu indenização por vícios de construção. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a companhia seguradora deve ressarcir os valores gastos pelo dono do imóvel na reforma da residência. Ele deve receber ainda o valor de R$ 1.200 para pagar aluguel. O mutuário alegou que a cobertura do seguro por vícios de construção é objeto de contrato firmado pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação e a Caixa Econômica Federal fez vistoria no imóvel antes de liberar o financiamento. Para o colegiado, ficou provado na perícia que as principais causas dos problemas detectados foram a má execução da construção e os vícios construtivos, agravados por intempéries. O laudo também atestou que não se tratavam apenas de manutenções viáveis, mas sim de reparos para restabelecer o equilíbrio da estrutura, já que os danos eram permanentes e progressivos. Campanha do Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, quer alertar para a importância de coibir o abuso sexual em crianças e adolescentes. E a preocupação é ainda maior neste período de pandemia. A pandemia imprimiu uma nova realidade a todos. O isolamento social levou ao fechamento das escolas e à implantação da teleaula. E os reflexos disso vão muito além do binário ensino-aprendizado. Era no ambiente seguro e acolhedor da sala de aula que crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, muitas vezes pediam socorro. Mas o que fazer agora que a pandemia deixou as escolas assim, fechadas, e acabou ainda por reunir, por muito mais tempo, a vítima e o agressor sob o mesmo teto? Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que vários tipos de violência contra crianças e adolescentes despencaram com o isolamento social. Por outro lado, os crimes de motivação sexual aumentaram neste mesmo período. E é aí que entra a campanha Não é Brincadeira, é Crime, promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, Secretaria Estadual de Educação e parceiros. Procuramos a Secretaria Estadual de Educação para que a gente fomentasse, pelas aulas à distância que eles estão tendo, aproveitasse esse canal virtual de contato com as crianças e adolescentes para que a gente, então, divulgasse a campanha. A gente procurou essa forma de adentrar a essa residência de uma maneira não invasiva, mas de uma maneira próxima do adolescente. É nessa parceria que a SEDUC leva até as escolas, através dos meios digitais, já que estamos no contexto de ensino remoto, essa informação para as nossas crianças e adolescentes. Eles precisam saber que não se trata de brincadeira e que é um crime. Preparar os educadores para estarem atentos e disponíveis para ouvir os estudantes e acionar as autoridades em defesa da vítima é uma das frentes da campanha. Todos os anos a gente tem diversas situações na escola, entre os familiares desses jovens e adolescentes que trazem essa situação para a gente, ou a própria criança, que confia na gente e acaba trazendo essa realidade, Então, a gente precisa, sim, conscientizar as pessoas de que isso é crime. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.